Olá, meu nome é Leonardo e hoje eu vim aqui fazer alguns experimentos sobre mecânica dos fluidos. E o primeiro experimento, no caso, temos um copo cheio de água com aproximadamente 450 ml e vamos fazer o acréscimo de alguns cubinhos de gelo só para aumentar um pouco do volume e vamos discutir um pouco sobre. Então, colocando agora o cubo de gelo, eu coloquei aqui 3 cubinhos de gelo, ó. Deu aproximadamente 475 ml, por aí. E nesses 3 cubos de gelo nós podemos fazer algumas observações aí. O primeiro é que todos esses 3 gelos aí, no caso, boiaram e estão parados. Se estão parados, então podemos dizer que há um equilíbrio de força entre eles. No caso, seria o equilíbrio de força entre o gelo e a água, né, que está boiando. E esse equilíbrio de força se dá da seguinte forma, que nós temos aqui uma força-peso do gelo apontando, no caso, para baixo, e uma força de empuxo, que é a força que a água exerce sobre o gelo, apontando para cima. E como está em equilíbrio, então nós podemos simplesmente dizer que o empuxo é igual ao peso. E se o empuxo é igual ao peso, podemos fazer a seguinte observação, porque se nós notássemos, olha, o peso aqui, no caso o volume deslocado foi de 25 ml, que de 450 foi para 475 aproximadamente. Agora vamos esperar o gelo derreter para continuarmos as nossas observações aí. Agora que os gelos aí já se derreteram, podemos observar o seguinte, olha, que no volume deslocado continua de 25 ml. E por que que o gelo daquele tamanho todo ali, sólido, no caso o volume era de 475 e após ele ter derretido permaneceu o mesmo? Isso aí se dá justamente por isso, que, como eu havia dito, o empuxo seria igual ao peso. Se nós continuarmos aí nessa fórmula, temos que empuxo é igual a massa específica vezes o volume deslocado do líquido vezes a gravidade, seria igual ao peso. Aí beleza, temos que a massa específica e o volume deslocado seria do gelo, né? E aí se nós usássemos essa fórmula de massa específica aí para nós descobríssemos a massa, então teríamos que massa é igual a massa específica vezes o volume deslocado do líquido. Então se nós substituirmos a massa do gelo no lugar da massa específica vezes o volume, nós teríamos o quê? Que a massa do gelo vezes a gravidade é igual a massa da água vezes a gravidade. Cortando as duas gravidades, podemos chegar à seguinte conclusão, que a massa do gelo seria igual à massa da água, já que o peso é massa vezes gravidade. Como os pesos são iguais, portanto, o volume que será deslocado será o mesmo. E aí, entrando agora no mérito das geleiras ali. No Polo Ártico, o gelo formado ali nas calotas polares são simplesmente em cima de uma porção de água. Então é água embaixo e aquele gelo todo seria água congelada que se congelou e ficou por cima da água. Basicamente isso. E se houver o derretimento ali desse gelo, não vai afetar em nada nos mares, no nível do mar, vai permanecer o mesmo, visto que esse mesmo princípio que acontece. A massa do gelo seria igual à massa da água. Então o volume deslocado seria o mesmo, não iria se alterar o nível do mar, já que a porção de água o gelo sobre porção de água. Já no Polo Antártico é uma porção de terra e nessa porção de terra é em cima dela que temos o gelo. Então se houver o derretimento, aumentará assim drasticamente o nível de água. E onde que mora o grande problema aí, que se aumentar um grande nível de água, poderá inundar grandes ilhas, continentes talvez, e esse é o grande problema aí que poderia ocasionar um derretimento das geleiras lá na Antártida. E é basicamente isso, esse experimento aí. E agora vamos para o segundo experimento, que vamos utilizar uma água e gasolina para ver o que acontece aí nessa mistura. E agora eu já tenho a água aí, 100 ml de água aproximadamente, e eu vou colocar agora gasolina. Acabei de adicionar gasolina e agora eu vou misturar um pouquinho para ficar mais uniforme. Ficou uma cor meio amarelada, mas eu acho que é por causa da iluminação, assim, que não está favorecendo tanto. E agora, após a mistura que eu fiz, olhando aqui, não sei se dá para ver muito bem. Tem os 150, eu coloquei 100 ml de gasolina e 100 de água. Tá aproximadamente ali em 125, por ali. Mais ou menos essa faixa mesmo de água. Que essa parte aí de 25 ml que acabou pondo a mais que a gasolina, seria basicamente o álcool, porque a gasolina não é gasolina pura. Ela possui uma parte de etanol nela também. E essa parte de etanol, ela acaba se misturando com a água. E aí, por isso que tem essa diferença aí. Tem umas normas aí que dizem que o padrão de etanol, no caso, na gasolina, está entre 25% e 27% no litro. E é basicamente isso que está acontecendo. Se é 100 ml, e se digamos que fosse 25 ml, no caso, a tolerância,
estaria dentro da tolerância sim. E um fato curioso é que a gasolina, no caso, ela foi retirada da bomba um dia anterior ao dia que eu estou fazendo esse experimento. Então, querendo ou não, há alguma perda significativa ali na qualidade da gasolina, assim, pelo fato de ter tirado um dia a mais, algumas partes podem ter evaporado, tem algumas diferençazinhas aí. Mas a grande modo é esse foi o experimento, e essa gasolina aí do posto que foi retirada tá legal, não foi adulterada, tá dentro dos limites aí. Esse é o segundo experimento. Agora vamos para o nosso terceiro experimento, que é o experimento da torre de líquido. Eu vou usar primeiro o mel, depois o leite, depois um detergente, depois a água, depois óleo de cozinha e por último uma gasolina. Aí depois vamos fazer a discussão. E aí vamos para a torre. E agora voltando já com a torre pronta. A torre aqui embaixo nós temos o mel, aqui em cima nós temos o leite, só que o leite, ó, ele estava vencido. Eu coloquei 50 ml de cada. Tá? Só que o leite, pelo fato de estar vencido, aí tem uns queijinhos aqui, né? Aí, querendo ou não, acaba ocupando um volume um pouco maior. E aí, quando eu joguei o detergente, pelo fato de não ser só líquido aqui, ter esses sólidos aí, acabam restando algumas fendas que o detergente acaba entrando aí. É isso, mas não chegou a danificar o trabalho, não. Tá dando para ver legal a diferença de tonalidade. Mas então, temos o leite aqui, em cima o detergente. Em cima do detergente eu coloquei a água, só que pelo fato da água ser incolor e tudo, aí ela acabou pegando a corzinha, mas a água tá ali. E aí em cima da água eu coloquei o óleo, você vê que vai até aqui mais ou menos, ó. A tonalidade amarelo mais claro, e você percebe que em cima tá mais escuro porque é a gasolina que eu coloquei. Então mel, leite, detergente, água, óleo e gasolina. Então, mas por que acontece essa torre de líquidos, assim, na verdade? Isso ocorre justamente por causa da densidade. Que o mel, ele é muito mais denso, ele possui a massa específica maior em comparação a este leite, ao detergente, que é a água, que é isso. Então, os que possuem maior massa específica, maior densidade, eles vão ficando embaixo. Então, o mel tá aqui porque ele é o mais denso de todos, depois é o leite porque é o mais denso, depois é o detergente, assim vai. O menos denso de todos é a gasolina e o óleo. E é basicamente esse o experimento. E agora eu vou colocar alguns utensíliozinhos. O primeiro utensílio que eu vou colocar vai ser o prego. Aqui, ó, um prego. Coloquei o prego. Onde está o prego? O prego, ele era um prego enferrujado, ó, você vê que ele já caiu direto aqui no mel. Beleza. Agora eu tenho uma brita. Vou colocar a brita. Coloquei a brita. Onde que está a brita? Vamos ver. E a brita também, ó. A brita é densa, então ela ficou ali no mel. Vou colocar agora uma molinha. Essa molinha aqui de pregador. Vamos ver onde que ela vai ficar. Coloquei e vamos ver. Olha, a molinha ela quase ficou ali no leite, mas acabou descendo ali pro mel também. E agora eu vou colocar esse pedaço aqui de papel, um papel mais grosso. Ele é aquele papel que vem em saco de carvão. Vou colocar ele aqui, ó. Vamos ver onde que ele vai ficar. Olha, ele passou da gasolina e ele tá preso ali entre o óleo e a água. E aí que você vê que os que eu coloquei ali embaixo ali, eles sempre vão ficar onde tem um menos denso em cima e um mais denso embaixo. No caso, todos eles foram parar aqui no mel, porque o mel é denso, e no caso esses utensílios eles eram mais densos até que o próprio mel. Tanto é que desceram e se tivesse mais um outro líquido embaixo, ele ficaria também. Já esse papel aqui, ele é menos denso que a água. E ele é mais denso que o óleo e menos denso que a água. Então ele fica justamente ali, ó, nessa parte aqui, na divisão entre a água e o óleo. É basicamente isso que acontece na torre de líquidos. Então, agora eu tenho aqui o nosso terceiro experimento, nosso quarto experimento, que é o do fluido não newtoniano. Esse fluido aqui, a primeira parte da atividade diz para fazer a bolinha, então eu vou fazer a bola com esse fluido. A bolinha forte. Eita. Quase a bolinha, mas quando nós soltamos, esse furo vai e fica dessa forma aqui. Vou tentar fazer outra bolinha aqui. Vai.
quando você solta ele. E esse fenômeno que acontece nesse fluido aqui é basicamente o seguinte: esse fluido ele vai mudar a viscosidade sempre que uma tensão for aplicada a ele. Então, se a tensão for devagar, você vai colocando, você consegue colocar seus dedos perfeitamente dentro aqui do pote. Mas se você vai fazer, ele vai mudar bastante a viscosidade agora, quer ver? Ó, mudando o suco. Aqui, se você pegar, faz assim com o dedo, ó, não vai também. É tudo isso devido à mudança de viscosidade que acontece com ele. Tudo isso numa forma de relação não linear. E esse é o fluido não newtoniano. E aí temos a perguntinha aí se é possível martelar um prego aqui dentro desse fluido. E vamos ver, ó. Tem um pedacinho de madeira, vou usar de pregador mesmo. Coloquei, olha, o pregador boiou, perfeito. E agora eu vou martelar. Só que como eu não tenho martelo aqui em mãos agora, eu vou usar esse negócio aqui que eu costumo usar muito para quando compro uma planta nova e tudo, usa geralmente para ajudar no crescimento dela, da planta. E aí, ó, tá batendo aqui, ó. E conforme eu estou aplicando a tensão, ó, aqui em cima do prego, da madeira, está sendo possível sim pregar, porque a madeira boiou. E conforme eu estou batendo, eu estou aplicando uma tensão. Se eu tivesse com o martelo e um prego, eu conseguiria simplesmente martelar, ó. Agora eu vou tirar a madeira aqui, ó. Você vê que, ó, tá até com um buraquinho aqui, ó. Então é possível sim martelar um prego em cima de madeira aqui, em cima desse fluido não newtoniano. E agora no experimento do acelerômetro, temos aqui 300 ml de água aqui no copo. Nós vamos arrastar, isso aqui eu não tenho carrinho, então fiz improvisado. Daqui até aqui, nessa fenda aqui, tem exatamente 10 centímetros. Então vamos arrastar e fazer uma colisão só para meio de ilustração. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Então, aí antes de darmos início a isso, só queria dizer o seguinte, que o experimento variou de 300 ml até 350 ml. Eu peguei uma régua e simplesmente tirei a medida mais ou menos, quanto que variava assim, cada 50 ml, que era a graduação do copo. E aí 50 ml aproximadamente 1,25 centímetros. E a partir desse dado eu fui estabelecer a altura. A altura eu estabeleci a partir desta fórmula aqui. Eu utilizei a altura, descobri ela, e aí eu usei nessa fórmula aqui, que temos que a variação em Z dividido pela variação em Y, e Z seria a parte da altura e Y a parte horizontal, seria igual a aceleração em Y, a aceleração horizontal dividido pela gravidade. Basicamente isso. E aí temos que, como variou de 300 ml até 350 e cada 50 ml é igual a 1,25 centímetros, então podemos dizer que a variação em Z foi exatamente 1,25 centímetros, porque só variou 50 ml. Então, transformando o parâmetro, temos esse valor. E agora em Y, nós utilizamos a distância de 10 centímetros da fenda, então, contando o repouso, que é a posição inicial, no caso a posição final menos a posição inicial, então temos que a variação em Y seria de 10 centímetros, que é 0,1 metro. E aí simplesmente substituímos esses valores aí na fórmula e pronto, encontramos o valor da aceleração. Ok, agora para encontrarmos a tangente, temos que tangente de θ é igual a aceleração em Y dividido pela gravidade. Aí substituindo aí, ó, temos que a tangente de θ é igual a 0,25. Aí, utilizando as propriedades da calculadora, podemos ver que o θ é igual a 7,124 graus. Após encontrar a inclinação, agora nós vamos encontrar a força, que é o que pede. Força é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração nós temos, agora basta encontrar a massa. Para isso, nós temos aqui que 1.000 centímetros cúbicos é equivalente a 1 litro. E como nós temos o volume de 50 ml, que é a mesma coisa que 0,05 litros, então nós encontramos o valor em centímetros cúbicos. Então, com o intuito de encontrar a massa em grama. É o seguinte, colocamos aqui a densidade é aproximadamente 1 grama por centímetros cúbicos. Corto, temos que massa é igual a 50 gramas. Aí, convertendo a massa de gramas para quilo, temos que a massa é igual a 0,05 quilogramas. E agora é só substituir nessa fórmula aqui, a bíblica, né? Força é igual a massa vezes aceleração, que aí substitui aqui a massa, encontrada em quilos, vezes a aceleração, e aí nós temos a seguinte força aplicada aí. É isso.